Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho dia quinta-feira, dia 9 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, celebramos hoje a dedicação da Basílica de Latrão, que foi erigida no tempo do imperador Constantino. E o objetivo inicial era ser a primeira igreja construída para a participação ativa dos fiéis em um local consagrado a Deus. O eleito de Deus para este tempo de graça e muita glória para todos os cristãos foi o Papa Clemente, que consagrou esta igreja como o primeiro edifício de alvenaria que traz a presença constante de Deus em seu interior. Um edifício que marca significativamente a convocação, o chamamento de todos os fiéis, todos os cristãos para o interior da Igreja de Jesus Cristo. Notem que a primeira leitura de hoje, mesmo sendo uma profecia do Antigo Testamento, nos arremete a esta feliz visão a qual Deus havia prometido que do interior de sua igreja jorrariam águas abundantemente salubres que iriam tornar saudável, toda criatura onde ela tocasse ou chegasse. Além disso, a mesma profecia da primeira leitura diz que do interior desta igreja emana incontáveis tipos de remédios. O que podemos entender que no interior desta igreja de Jesus estão todas as nossas respostas e soluções. E aqui, querido povo de Deus, é bem fácil de enxergar que esta igreja é aquela que, em primeiro lugar, nasceu no Monte Calvário com o sacrifício de Jesus no alto da cruz. Naquele momento onde Jesus entrega o seu espírito ao Pai e logo em seguida o soldado toca o seu lado com a ponta da lança para confirmar a sua morte. E naquela mesma ocasião jorra do lado aberto de Jesus água e sangue, A água que vai purificar todos os nossos pecados e o sangue da nova e eterna aliança. Então, reparem bem que, partindo deste princípio, é fácil de enxergar que, quando nós somos batizados, então nós nos unimos a essa igreja de Jesus Cristo, a esta igreja a qual quer oferecer a todos os seus filhos incontáveis tipos de curas, porque a leitura em reflexão hoje fala a respeito de purificação, de remédio. Então é fácil de entender que todos os fiéis que se unirem a esta igreja de Jesus, todos, sem distinção,
podem receber os mais variados tipos de benefícios do céu, seja para a sua vida pessoal, para as suas intenções diárias, que com certeza devem ser muitas, para a sua casa, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, enfim. Basta o fiel saber usufruir muito bem esses benefícios. Agora, repare bem que existe uma condição para tudo isso, né? Temos que nos unir à Igreja de Cristo, mas ao mesmo tempo, o Evangelho de hoje, retirado de São João capítulo 2, nos mostra aquela cena a qual Jesus, ele sobe até o templo de Jerusalém e ali ele vê, né, uma porção de coisas que não deveriam acontecer na casa do Pai, né, naquele templo consagrado a Deus de Jerusalém. Então Jesus, ele mostra o seu grande zelo por aquele edifício, né? Então ele tece um chicote, ele expulsa os vendilhões, as pessoas ficam vendendo ali animais para o sacrifício, as pombas, ovelhas, bois, enfim. Dependendo do sacrifício era um tipo de animal. Então existiam vários tipos de animais a serem vendidos, né? Existiam também os cambistas, porque vinham pessoas de outras regiões e eles precisavam então utilizar a moeda local, né? E obviamente eles ganhavam com tudo aquilo. Bem, o que Jesus enxerga naquilo? Jesus vê claramente que estão tentando fazer a casa do Pai, a casa de Deus, como se fosse uma espécie de comércio. E Jesus então tem zelo pela casa do Pai. Então ele tece o chicote e expulsa, né, todos dali, mostrando para nós que com o zelo dele, ele está purificando aquele local. Então repare bem que nós, a partir do nosso batismo, nós somos chamados templos do Espírito Santo. Então nós somos morada do Espírito Santo. Então é fácil de enxergar que aquilo que Jesus fez naquele edifício, né, ele purificou, né, ele expulsou os cambistas, né, expulsou os males, expulsou as impurezas, os pecados, podemos dizer assim nesta visão, daquele local. É algo semelhante que Jesus quer fazer também na nossa vida de batizado, para que cada um de nós possa receber todos esses benefícios que são citados na liturgia de hoje, né? Nós podemos ser purificados, podemos ser pessoas curadas de tantos males que nós obtemos, seja para a nossa vida espiritual ou também para a nossa vida corporal. Podemos receber incontáveis benefícios, graças, prodígios de Deus, tudo isso no interior desta igreja. Mas é fundamental se unir à igreja de Cristo, né, a qual nasceu no Monte Calvário, e a partir de nossa união com Jesus Cristo, nos mantermos também pessoas purificadas, né? Aprendermos Jesus a expulsar o mal da nossa vida interior, de nossos lares, da nossa vida cotidiana. E desta forma, seremos pessoas muito agraciadas por todos esses benefícios que jorram do interior da Igreja de Jesus Cristo. Deus abençoe você e toda a sua família.